Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa 12ª aula de Lógica de Programação e Algoritmos. Nós iniciamos o nosso estudo com o Visual G na aula passada, mas desta vez, nesta aula, nós vamos botar a mão na massa, porque nós vamos ver e observar o algoritmo sendo executado, certo? Então, este é o programa Visual G, no caso é a versão 3.0, certo? Que eu estou utilizando. E aqui ele é composto por alguns itens em que pode auxiliar na nossa programação. No caso, nós podemos salvar o nosso programa, nós podemos executar, que no caso a tecla de atalho é F9 para executar o nosso programa. Certo? Nós podemos abrir um exemplo que a gente já fez anteriormente e podemos criar um novo, certo? Então, aqui é a nossa área de trabalho que iremos utilizar para programar o nosso algoritmo, que vai ser no Visual G. Aqui é onde colocamos o nome do nosso algoritmo. Neste caso, eu coloquei como tela inicial do Visual G. Percebam que eu poderia ter colocado qualquer nome para esse programa, mas eu escolhi esse porque, como eu estou apresentando para vocês pela primeira vez este programa, então eu decidi que ia ser assim. Então aqui nós temos os comentários, certo? Que são com essas letras verdes. Os comentários são colocados através dessas duas barrinhas, certo? Através dessas duas barras, na frente da frase que eu quero, ele vira automaticamente um comentário. Então, aqui eu posso colocar qualquer coisa para ser um comentário. Posso colocar a data que eu estou querendo exibir, posso colocar o meu nome como professora, certo? Aqui é o local onde vão ficar a declaração das variáveis, certo? É a seção de declaração de variáveis. Aqui no início vai ser a seção de comandos, que eu vou utilizar para desenvolver o meu programa, certo? E aqui, como vocês já observaram em outras aulas, nós temos o início e o final do algoritmo. Então, este daqui é o que determina que o meu algoritmo terminou. Essa área aqui é a área das minhas variáveis, ou seja, toda variável que eu declarar no meu programa vai estar bem aqui, certo? Aqui vai ser o nome que eu vou dar para ela, o tipo que eu vou dar para ela. No caso, eu posso dar o tipo inteiro, posso dar o tipo real, o tipo literal ou caractere, e um valor para ela. Eu também posso atribuir valores, como nós vimos em aulas passadas, certo? Aqui é a área de visualização. Eu vou visualizar o resultado do meu algoritmo. É aqui que eu sei que o meu algoritmo deu certo ou não. No momento em que eu executo o algoritmo, vai aparecer uma janelinha preta com o resultado dele, certo? Como nós vamos ver a seguir. Daqui a pouquinho a gente vê isso daí. Bom, aqui nós temos um outro exemplo que eu trouxe para vocês. É o exemplo padrão, onde tudo se inicia, que é o Olá Mundo. Certo? Eu coloquei para o exemplo este algoritmo ter este nome, Olá Mundo, mas vocês sabem que pode ter qualquer nome. Aqui também tem os comentários, que são muito importantes para o meu programa, porque caso eu queira reutilizar o meu programa no futuro, eu vou poder entender o que é que eu fiz. E é muito importante também para que outras pessoas possam utilizar e entender o meu código, certo? Caso alguém queira reutilizar ou editar o meu código. Aqui é a parte onde eu declaro as variáveis, mas neste exemplo nós não temos nenhuma variável. No caso aqui, este exemplo é só para apresentar uma frase, que no caso é Olá Mundo, na sua tela. Então, o que é que eu utilizei? Eu utilizei o comando escreva, parêntese e Olá Mundo dentro. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que vai ser
exibido esta frase bem aqui na área de visualização dos resultados. Porque qual vai ser o resultado do meu programa ou o algoritmo que está sendo executado? Vai ser a frase Olá Mundo na tela. Vamos executar para saber o que vai acontecer? É a tecla F9. Percebam que apareceu a frase Olá Mundo do mesmo modo que eu determinei aqui no comando escreva. Como eu não utilizei nenhuma variável, então não vamos ter nenhuma variável aqui na área de variáveis, certo? Agora eu vou explicar para vocês um outro exemplo, certo? No caso aqui é um exemplo de uma atribuição. Antes, quem estava determinando quem era o valor que teria na minha variável era o usuário. Mas o próprio programador pode fazer isto, certo? Então, no caso aqui, as minhas variáveis serão nome, num, que simboliza o número, e idade. O nome da variável, quem determina é o programador, certo? Então, aqui, o nome vai ser do tipo caractere, num vai ser do tipo real e idade vai ser do tipo inteiro. Então, aqui no meu início, que eu vou ter a seção de comandos, eu vou iniciar já atribuindo valores para essas variáveis. No caso do nome, eu vou atribuir o nome Wilka, o número vai atribuir o valor 100 e a idade vai atribuir o valor 32. E aqui eu estou utilizando o comando escreva para que seja apresentado na tela o nome que eu determinei, o número e a idade, certo? O que vocês acham que vai acontecer agora? Vamos ver? Aqui é a tela de apresentação do resultado do meu algoritmo. Por que o nome é Wilka, o número é 100 e a idade é 32? Porque eu, como programadora, determinei que seria assim. Mas você pode determinar que vai ser qualquer outro valor, certo? O nome poderia ser Ana, o número poderia ser 50 e a idade poderia ser 10, por exemplo. Não tem problema, certo? É assim que vai ser apresentado na sua tela, no console simulador. Então, aqui nós temos o quadro das nossas variáveis. Nós temos 3 variáveis de tipos diferentes. O nome é do tipo caractere, a variável num é do tipo real, por isso que tem um R aqui. E a idade é do tipo inteiro, então por isso que tem um I aqui. E os valores, quais serão? Vai ser o Wilka 100, que apesar de eu ter determinado que era 100 aqui, por ser real, vai ter que ter vírgula 00, certo? Então, vai ser 100,00 e a idade vai ser do tipo inteiro, vai receber o valor 32, bem aqui, ó, tá vendo? Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês a média aritmética, certo? O algoritmo desta média. Nós vamos precisar de quê para fazer esse algoritmo? Das 3 notas. Então, aqui foi declarado a nota 1, a nota 2 e a nota 3. E a variável para conter esta média, certo? Todas essas variáveis vão ser do tipo real. Então, aqui o usuário é que vai determinar quais são essas notas. Ele vai me dar a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota, certo? Então, depois que ele determinar quais são as notas, vai haver a operação da média aritmética, onde vão ser somadas as 3 notas e dividir por 3. Aqui está entre parênteses, porque eu quero que ocorra primeiro a soma e depois a divisão, certo? Percebam que aqui eu utilizei este símbolo e nos outros eu utilizei os 2 pontos e igual. Reconhece os 2 símbolos para fazer a atribuição de valores. Então, aqui eu tenho o comando escreva para apresentar na tela esta média. Eu quero que o programa me diga qual é
a média destas notas, a média aritmética. Vamos ver como é que acontece? A tecla F9 do seu teclado. E agora o usuário vai digitar a primeira nota. Digamos que foi 10. E ele agora vai digitar a segunda nota. Outro 10. E agora a terceira nota, que também foi 10. Então, a média aritmética vai ser 10. Por quê? Porque 10 mais 10 mais 10 dá 30. Dividido por 3 dá 10. Entenderam, turma? Então, aqui é como vai ser apresentado o meu algoritmo. Eu sei que deu certo porque ele conseguiu ir até o final da execução. Se tivesse dado um erro, seria exibido uma tela com aquela linha ou trecho de código que deu errado, certo? Então, aqui nós temos as variáveis que utilizamos, que foi nota 1, nota 2, nota 3 e a média para receber a média dessas 3 notas, certo? Que foi utilizada bem aqui nesta operação. Então, aqui é tudo do tipo real. As 3 notas e a média serão do tipo real e os seus valores também. Apesar do usuário ter digitado somente o número 10 aqui, sem vírgula nenhuma, o programa vai detectar 10,00000. Por quê? Porque é do tipo real e nós já sabemos que um elemento do tipo real vai conter casas decimais, ou seja, números com vírgulas, certo? Então, gente, por hoje é só, certo? Nós vimos muitos exemplos sendo executados aqui neste programa do Visual G, que é um programa bastante interessante, em que podemos observar se o nosso algoritmo está dando certo ou errado. E podemos observar também o resultado na tela, certo? Então, por hoje é só. Tenham um bom dia e até a próxima aula, turma!